Olá, gente, meu nome é Duda Sinato, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nessa videoaula, a gente vai começar aprendendo o básico do amigurumi com essas esferas. Sabendo como fazer essas esferas, há muitas coisas na questão de amigurumi que você pode estar fazendo. Uma das opções são esses brincos de frutinhas, bem bonitinhos. Pode fazer cereja, laranja, limão, maracujá, do jeito que você quiser fazer. E esses brinquinhos eu vou estar ensinando na próxima videoaula. Para fazer essas esferas, a gente vai precisar de uma agulha. Eu vou estar utilizando a agulha 1,75 e a linha Fashion Egito Tex 300 para fazer essas bolinhas mais delicadas e mais pequenas um pouco para os nossos brincos. E eu também vou estar fazendo com a linha rosa chiclete e verde abacate. Nós vamos precisar também de um pouquinho de fibra, tesoura e uma agulha de tapeceiro para os acabamentos. Para quem quiser fazer essas esferas com esse tipo de linha, eu fiz com a linha Ami. Ele ficou um pouquinho maior do que com a que eu fiz com a linha Egito. Eles têm o mesmo tanto de carreiras, mas dá para fazer dos dois jeitos. Este eu fiz com a linha Ami, com um pouco menos de carreiras, como essa esfera. E esse eu fiz com a Egito, com o mesmo tanto de carreira dessa esfera. Há também a opção de você fazer dois tipos de pontos. O ponto baixo tipo X e o ponto baixo tipo V. Para a questão de amigurumi, eu acho melhor o ponto X. Eu acho que ele dá um acabamento melhor e porque ele fica um pouquinho mais firme no amigurumi e bem mais fechadinho do que o ponto V. Mas isso é questão de gosto também, você pode estar fazendo de qualquer um dos dois jeitos que eu vou estar ensinando os dois. Vamos começar com a linha rosa chiclete, começando com um anel mágico. Então, eu dou 2 voltas no meu dedo. Insiro a agulha na primeira volta e puxo a segunda. Fazendo assim. Dou uma laçada na agulha e puxo o meu fio. Aqui a gente já vai começar a nossa primeira carreira da esfera. Dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Vou ensinar primeiro como fazer o ponto baixo no tipo V. Insiro a agulha dentro do meu anel mágico e puxo por trás do meu fio com a agulha. Puxo, dou uma laçada e puxo. Então, ele fica assim, parecendo um Vzinho. Faço mais 5 pontos baixos, estilo V. Insiro a agulha, puxo por trás, dou uma laçada e puxo o meu fio. Insiro a agulha, puxo o fio por trás, dou uma laçada e puxo o meu fio.
Aqui nós temos 6 pontos baixos em V para minha primeira carreira. E puxo o fio para fechar esse meu anel mágico. Mas se vocês quiserem estar fazendo com ponto em X, eu vou estar ensinando também. Começo com o anel mágico, puxo do mesmo jeito. E a diferença é em como a gente vai puxar esse fio. Então, insiro a agulha, no ponto em V, eu puxei por trás. No ponto em X, eu começo pela frente do meu fio e puxo. Na laçada também, puxo pela frente. E ele vai ficar como se fosse um X, ele fica bem diferente do ponto em V. Então, vamos fazer mais 5 pontos baixos em V. Puxo pela frente do meu fio. Dou uma laçada e puxo. Puxo pela frente, uma laçada pela frente e puxo. Então, aqui eu tenho 6 pontos baixos. Para continuar minha esfera, eu vou estar fazendo um ponto em X, porque é como eu prefiro, mas isso vai da sua preferência também. Se você quiser estar fazendo um ponto em V, também pode estar fazendo. Fecho meu anel mágico. Dou uma ajeitada para poder fechar um pouco melhor. E insiro a agulha nesse espaço para continuar. Insiro a agulha nesse meu primeiro ponto do anel mágico. Ele é um pouquinho difícil de inserir no começo, mas vai se acostumando conforme o tempo. E dou o meu primeiro ponto baixo. Ficando assim. Nesse mesmo espaço do primeiro ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. E aqui a gente tem o nosso primeiro aumento da carreira. No próximo ponto, eu faço mais 2 pontos baixos juntos. Insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo. Insiro a agulha no mesmo espaço, puxo o fio, dou uma laçada e puxo. Esses 2 pontos baixos no mesmo espacinho é o que a gente chama de aumento. No amigurumi, a gente vai usar muito esse tipo de ponto, que é o aumento. E no final dessa carreira, a gente vai ter 6 aumentos, ou seja, são 2 pontos baixos no mesmo espaço, 6 vezes. Isso vai dar 12 pontos baixos. Então, 1, 2 no mesmo espaço, 3, 4 em outro espaço. No próximo espaço, 5, 6,
no próximo, 7, 8. No próximo espaço, 9, 10. E no último espaço, 11, 12. Então, essa carreira tem 6 aumentos, o que totaliza 12 pontos baixos. Para quem quiser fazer essa bolinha menor, que só tem uma carreira de aumentos, que é esta, eu vou estar fazendo agora com vocês. Mas para quem quiser continuar com mais aumentos para ela ficar um pouquinho maior, como esta, ou esta da bolinha com a linha Egito, que também ficou um pouquinho maior, mas menor do que com a linha Ame, eu vou estar fazendo logo após eu finalizar essa primeira esfera. Nessa esfera que eu só tenho uma carreira de aumento, que é essa primeira que a gente fez, eu vou estar subindo 3 carreiras sem nenhum aumento nem diminuição. Essas 3 carreiras são simplesmente 12 pontos baixos em cada ponto de base. Então, em cada ponto, eu vou estar fazendo um ponto baixo. Insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo. No próximo ponto, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. E no final dessa carreira, como nós tivemos 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos, então nessa carreira nós vamos ter 12 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Finalizei minha carreira com 12 pontos baixos. E ele já vai começar a dar forma para nossa bolinha, ele já tá começando a fazer essa ondinha, que é o comecinho da nossa esfera. Como nós fizemos uma carreira de aumento, nós vamos subir 3, que são 2 carreiras a mais do que a carreira de aumento que a gente faz. Então, se nessa bolinha eu fiz uma carreira de aumentos, na próxima, para subir e ficar esse jeitinho assim de esfera mesmo, não ficar muito comprida, nem muito amassadinha, nós vamos fazer 1 mais 2. Então, são 3 carreiras sem aumento nem diminuição. Assim como nessa outra maior, que nós fizemos 2 carreiras de aumento, a gente vai fazer, então, 1, 2, mais 2, 3, 4. Pra ficar bem certinho assim, uma bolinha, ela não ficar muito compridinha ou muito amassadinha assim. Então, aqui eu já fiz nossa primeira carreira dessa esfera menor. Nós vamos fazer mais 2 carreiras sem nenhum aumento nem diminuição. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui nós temos 12 pontos baixos, então nós vamos fazer mais 12 pontos baixos para essa carreira.
terminei minha carreira com 12 pontos baixos. E na próxima carreira eu vou fazer mais 12 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Para você não se perder muito nas carreiras, de como, quando acaba a carreira e quando começa a carreira, eu aconselho você a utilizar um marcador deste, ou qualquer sobra de fio, ou até mesmo o próprio fio do nosso começo do amigurumi, que é o fio do ponto do anel mágico, para que você possa saber onde começa e onde termina a carreira, para você não se perder nos pontos. Então, eu insiro a minha agulha para continuar, e eu pego esse fio e passo para frente, tomando cuidado para não pegar nele no próximo ponto. Vou para o próximo ponto, insiro a agulha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Um ponto baixo. E esse fiozinho, ele vai ficar aqui marcando onde começa e onde termina as minhas carreiras. Ou se você quiser usar o marcador, você insira o marcador neste primeiro ponto. Fiz um ponto baixo, vou fazer mais 11 para totalizar meus 12 pontos baixos. Cheguei aqui onde a gente tem a marcação, então quer dizer que eu terminei essa minha carreira e eu tenho 12 pontos baixos aqui nessa última carreira. Então, eu tiro meu marcador ou o meu fiozinho e começo minha próxima carreira. Subimos, então, 3 carreiras sem aumento nem diminuição, que é o suficiente para essa bolinha que só tem uma carreira de aumentos. Então, 1, 2, 3. E já vamos começar a fechar a nossa bolinha. Eu vou estar fazendo uma diminuição. Então, eu pego na primeira alcinha do meu ponto e vou no próximo e pego mais a primeira alcinha do próximo ponto. Então, eu pego as 2 alcinhas dos próximos pontos e puxo o meu fio. Dou uma laçada e puxo o fio. Vou no próximo ponto, pego a primeira alcinha apenas deste primeiro ponto. Não pego essas 2 alcinhas, como se fosse fazer um ponto baixo. Pego só a primeira. Vou no próximo ponto e pego a primeira alcinha deste ponto também. Então, eu pego as 2 alcinhas dos próximos 2 pontos, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Este aqui é o que a gente chama de diminuição. Então, aqui eu tenho 2 diminuições. E nessa carreira, nós vamos precisar de 6 diminuições para fechar a nossa bolinha. Então, eu fiz 2, vou fazer mais 4 diminuições. Pego a primeira alcinha do próximo ponto,
Vou para o próximo, pego a primeira alcinha, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Aqui nós temos 3 diminuições. Vou no próximo ponto, pego a primeira alcinha, vou no próximo, pego também a primeira alcinha, com as 2 alcinhas dos 2 próximos pontos, eu pego o fio, puxo, dou uma laçada e puxo. Então, nós temos mais uma diminuição. Aqui, a gente já pode começar a encher a nossa bolinha, para que depois, quando a gente finalizar ela não fique amassando assim, ou assim, e ela fique bem certinho, uma esfera assim. Sobre a quantidade de fibra, isso também vai depender muito do seu gosto. Eu prefiro que o meu amigurumi ele fique um pouco mais firme, um pouco mais durinho. Mas se você quiser que ele fique um pouco mais mole, não tem problema. Se você quiser que ele fique um pouquinho com menos fibra, para ele não ficar tão durinho, você pode também deixar da sua preferência. Como eu gosto que ele fique um pouco mais durinho, nessa bolinha eu vou utilizar este tanto de fibra. Não se deixe enganar também pela quantidade de fibra, porque muitas vezes a gente vai pegar a fibra e a gente vai achar que é muito para amigurumi, mas muitas vezes a gente acaba utilizando até mais fibra do que a gente achava que a gente estaria usando. Então, não te deixe enganar também pela fibra. Enchi a minha bolinha já. Então, vou continuar minha carreira de 6 diminuições. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 diminuições. Então, eu preciso de mais 2. Tenho que tomar cuidado com a fibra agora, para não puxar ela. Vou no meu primeiro próximo ponto, puxo a primeira alcinha. No segundo próximo ponto, pego a primeira alcinha. Com as 2 primeiras alcinhas dos meus 2 próximos pontos, eu puxo o fio, dou uma laçada e puxo. Vou no próximo, puxo a primeira alcinha. No próximo, primeira alcinha. E puxo meu fio, dou uma laçada e puxo. Então, aqui eu já cheguei no meu primeiro, na minha primeira diminuição da carreira. Então, eu já terminei. E vai ficar assim a minha esfera. Para terminar, eu pego as 2 alcinhas da minha diminuição, da minha primeira diminuição, puxo o fio e puxo, fazendo um ponto baixíssimo. E corto o fio.
Para fechar a minha esfera, eu pego o fio e vou passar na primeira alcinha de cada ponto. Então, esses 6 pontos da última carreira, eu vou passar em cada um deles, na primeira alcinha de cada um. E vou puxar. Passei em todos esses pontos, eu puxo o fio para que ele feche a minha esfera. Então, está bem fechadinha, eu pego em um ponto e insiro dentro da minha esfera. E saio em qualquer lugar aqui da minha esfera, pode sair. E puxo. Dou uma ajeitadinha. Ficando assim. Nesse meu ponto X, eu gosto de passar ele dentro dessa segunda alcinha que fica pra fora. Passo por ela. E entro aqui no final dessa segunda alcinha. E passo pro outro lado. Para que o meu fio ele fique bem escondidinho assim no acabamento. E então, eu corto o fio. E empurro para dentro essa pontinha que sobrou. Então, essa bolinha com apenas uma carreira de aumento fica assim. Este eu fiz com o fio Ame e este eu fiz com a linha Fashion Egito. Agora, a gente vai aprender a fazer esta esfera com 2 carreiras de aumento. Tenho aqui, então, o começo da minha esfera com 6 pontos baixos no anel mágico e uma carreira de 6 aumentos. Eu vou continuar para ter 2 carreiras de aumento. Neste primeiro ponto da carreira, eu vou fazer um ponto baixo, sozinho. No próximo ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo espaço, ou seja, um aumento. Então, tenho um ponto baixo sozinho e 2 pontos baixos juntos. Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, 2 pontos baixos juntos. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, 2 pontos baixos juntos. Então, nessa segunda carreira de aumento, eu vou seguir essa sequência. Um ponto baixo sozinho, 2 juntos, que são um aumento. Um ponto baixo sozinho, um aumento.
um ponto baixo sozinho, um aumento. Aqui eu tenho uma sequência de 3, um ponto baixo sozinho e um aumento, 3 vezes. Então, eu vou precisar fazer mais 3. Totalizando na minha carreira 18 pontos baixos. Então, no próximo ponto, um ponto baixo sozinho e no próximo, um aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. No próximo, um ponto baixo sozinho e no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho e no próximo, um aumento. Finalizando minha segunda carreira de aumentos. Aqui, então, a gente vai começar a subir a nossa bolinha, que são essas quatro carreiras sem aumento nem diminuição. Como eu tenho, então, 2 carreiras de aumentos, eu vou pegar essas carreiras para subir, eu vou somar 2, que são as 2 carreiras de aumento, tenho 1, 2, 2, mais 2, que vai totalizar 4 carreiras para subir. E ficar assim a nossa esfera, sem ficar achatada nem muito compridinha. Assim como eu fiz nesse, que eu tenho uma carreira. Então, eu pego 1, que é de uma carreira de aumentos, somo 2. 1, 2, 3. 3 carreiras sem aumento nem diminuição, para ela ficar uma esfera bem certinha assim. Então, se você quiser fazer uma esfera um pouco maior, com mais carreiras de aumento, eu aconselho a você a pegar o número de carreiras com aumento, somando 2 carreiras, que vai totalizar a quantidade de carreiras que você vai precisar subir na sua bolinha para ela ficar bem redondinha assim. Então, se eu tenho uma esfera com 3 carreiras de aumento, eu vou pegar 3, somar 2, vai dar 5 carreiras. Então, vou subir 5 carreiras sem aumento nem diminuição. Se eu tiver 4 carreiras de aumento, eu vou pegar 4, somar 2, que vai totalizar 6 carreiras, subindo sem aumento nem diminuição. Assim, a sua esfera vai ficar bem certinha. Então, nessa esfera que eu estou fazendo, eu vou precisar só dessas 2 carreiras de aumento. Então, agora, eu vou apenas fazer um ponto para cada ponto de base. Como eu tenho 18 pontos baixos nessa carreira, então, eu vou fazer agora 18 pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. Então, no próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, um ponto baixo sozinho. E assim eu vou seguindo por toda a minha carreira, totalizando então 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira com 18 pontos baixos. Ele já vai subindo a minha esfera, deixando essa parte aqui redondinha. Se por acaso você estiver fazendo
seu amigurumi e ele ficar pra dentro, assim, ele subir, fazer essa voltinha para dentro, é só você dar uma arrumadinha e puxar ele pra fora. Assim. Então, eu fiz a minha primeira carreira sem aumento nem diminuição. Eu vou fazer mais 3. Como eu tenho 2 carreiras de aumento, então eu vou fazer 4 carreiras subindo sem nenhum aumento nem diminuição. Fiz a minha primeira, eu vou fazer mais 3. Um ponto baixo para cada ponto de base. Se você quiser, pode estar marcando o começo da carreira para você não se perder. Ou com o marcador ou com a própria linha do anel mágico. Fecho. E continuo trabalhando. Tenho o meu primeiro ponto. Faço mais 17 para totalizar os 18 pontos baixos para cada ponto de base. Então, eu insiro a minha agulha no ponto, puxo, dou uma laçada e puxo. No próximo, e no próximo, um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui no final da minha carreira, tiro o marcador. Faço o meu primeiro ponto da próxima carreira e coloco o marcador neste primeiro ponto. Continuo trabalhando para totalizar 18 pontos baixos para cada ponto de base, um ponto baixo. Essa é a minha terceira carreira sem aumento nem diminuição. Nessa esfera, nós vamos totalizar 4 carreiras sem ponto baixo nem diminuição. Cheguei no fim, tiro meu marcador. E faço meu primeiro ponto. Fiz o meu primeiro ponto, insiro o marcador nesse primeiro ponto. Continuo trabalhando mais 17 para totalizar 18 pontos baixos nessa última carreira sem aumento nem diminuição, que vai ser a minha quarta carreira. 1, 2, 3, 4. A última carreira sem aumento nem diminuição. Um ponto para cada ponto de base. Cheguei no final da minha carreira. Então, aqui eu tenho totalizado 4 carreiras sem aumento nem diminuição, que são as carreiras que eu preciso para essa esfera. E agora a gente já pode começar a fechar a nossa esfera. Então, eu tiro do primeiro ponto. Se você quiser continuar usando ele, pode continuar. Como eu fiz 2 carreiras de aumento, essa última carreira eu fiz um ponto baixo e um aumento. Então, na nossa primeira carreira de diminuição, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E uma diminuição. Então, eu pego o primeiro alcinho do meu próximo ponto, vou no outro ponto, pego a primeira alcinha. Com essas 2 primeiras alcinhas dos meus 2 próximos pontos, eu vou puxar o fio, dou uma laçada, puxo o fio.
e eu tenho a minha diminuição. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Se você quiser estar utilizando o marcador, eu venho aqui, então, no primeiro ponto que eu fiz e marco o meu ponto. Então, eu fiz um ponto baixo, no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, nesses dois próximos pontos, eu pego uma alcinha do primeiro, uma alcinha do segundo, e com essas duas alcinhas eu puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. E eu vou continuar fazendo essa sequência ao longo da minha carreira. Então, eu sempre faço um ponto baixo sozinho, normal. Pego os dois próximos pontos, pego as primeiras alcinhas deles, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Aqui eu já tenho uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes. E eu vou precisar de 6 vezes dessa sequência. Então, no total, eu vou estar com 12 pontos nessa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer essa sequência mais 3 vezes. Um ponto baixo, sozinho. E nos próximos 2 pontos, pego as 2 primeiras alcinhas, puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Um ponto sozinho, uma diminuição. Um ponto sozinho e uma diminuição. Finalizando a minha carreira. Finalizando essa minha primeira carreira de diminuição, eu já posso estar colocando a fibra nessa esfera. Então, eu posso colocar esse fio pra dentro, ou também posso cortar ele pra ficar um pouco menor e colocar ele pra dentro. Então, pra essa bolinha com 2 carreiras de aumento, com a linha Fashion Egito Tex 300, eu vou usar esse tantinho de fibra. E ficou assim. Então, vamos para a última carreira, que vai ser a carreira de diminuição. Cuido com a minha fibra. Vou para esses 2 primeiros pontos, que são o primeiro ponto sozinho e a diminuição, e pego a primeira alcinha de cada um deles. Cuidando para não puxar a fibra. Puxo o fio nessas 2 alcinhas, dou uma laçada e puxo o fio. Então, aqui eu tenho a minha primeira diminuição. Vou para os 2 próximos pontos, pego as primeiras alcinhas, com essas 2 alcinhas eu puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio.
tenho a minha segunda diminuição. Vou nos próximos 2 pontos e pego as primeiras alcinhas. Puxo o fio, dou uma laçada e puxo o fio. Então, aqui eu já tenho 3 diminuições, eu vou fazer mais 3 para totalizar 6 diminuições. Sempre cuidando para não puxar a fibra. Finalizei a minha carreira com 6 diminuições. Vou no próximo ponto, na minha primeira diminuição, e faço um ponto baixíssimo para terminar minha esfera. Corto o fio e puxo. Pego o fio com uma agulha de tapeceiro. E pego nas primeiras alcinhas de cada ponto. Desses 6 pontos, eu vou pegar na primeira alcinha de cada um para finalizar minha esfera. Peguei na primeira alcinha de cada ponto e eu puxo para fechar a nossa esfera. Pego nesse espacinho e vou com a minha agulha para qualquer um desses espacinhos da esfera e puxo para ele ficar bem fechadinho. Para esconder bem o fio e ele não ficar soltando quando eu cortar, eu gosto de pegar essa alcinha de fora e passar por ela. Assim. Então, eu pego essa alcinha de dentro, que seria essa aqui, e insiro a minha agulha, levando até o outro lado. Assim ele fica bem escondidinho e bem firminho, para não ficar soltando demais esse fio que sobrou. Corto e com a agulha eu vou empurrar esse restinho ali que sobrou. E finalizo então essa esfera com 2 carreiras de aumento, também com 2 carreiras de diminuição. Se eu tenho 2 carreiras de aumento, necessariamente eu vou precisar ter 2 carreiras de diminuição para ficar essa esfera. Assim como se eu tenho uma carreira de aumento, eu vou fazer apenas uma carreira de diminuição no final. Se eu tiver na minha esfera 3 carreiras de aumento, eu vou precisar fazer 3 carreiras de diminuição e assim por diante. Para quem quiser fazer uma esfera maior, como eu já tinha dito, fazer mais carreiras de aumento, é só continuar nessa sequência. Se aqui nessa segunda carreira eu tenho um ponto e um aumento, na terceira carreira eu vou precisar fazer 2 pontos, no próximo um aumento. 2 pontos, no próximo um aumento. Se eu quiser fazer 4 carreiras de aumento,
Então, eu vou precisar fazer 1, 2, 3 pontos, no próximo, um aumento. 3 pontos, um aumento, e assim por diante. Se eu quiser fazer, então, uma esfera com 3 carreiras de aumento, onde a última carreira de aumento tem 2 pontos e um aumento, então a minha primeira carreira de diminuição vai ser 2 pontos, uma diminuição. Na próxima, então, eu vou fazer 1 ponto, uma diminuição, e na próxima, uma diminuição. Se eu quiser fazer uma esfera com 4 carreiras de aumento, onde a última carreira de aumento tem 3 pontos e um aumento, na primeira carreira de diminuição, eu vou precisar fazer 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos, uma diminuição. Na próxima, 2 pontos, uma diminuição. Na próxima, 1 ponto, uma diminuição. E na próxima, uma diminuição. E assim por diante. Então, eu termino por aqui a aula dessas esferas. Na próxima aula, eu vou ensinar a fazer esse brinquinho de cereja, esse brinco de frutas. Você pode estar fazendo também uma laranjinha, um limãozinho, um maracujá, o que você quiser fazer com essas esferas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.